Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo, a mais uma reflexão, na verdade muitas reflexões, aproveitando que nós estamos perto da eleição, né? Faltam praticamente 15 dias, acho que talvez um pouquinho mais, mas praticamente 15 dias. Então este vídeo que eu vou gravar hoje é um dos raciocínios mais básicos e mais importantes que eu considero. O título do vídeo vai ser Sou pobre, sou explorado pelos ricos, voto em partidos de direita como os ricos fazem e me acho inteligente. Este é um tema, como eu já disse, muito importante, porque a maioria das pessoas erra nisso. Então vou fazer alguns comentários. Bom, primeiramente eu vou citar aqui alguns professores, e professores bem conceituados, principalmente na área de política. O primeiro é o professor Alisson Mascaro, professor doutor, ele é doutor. Qualquer pessoa acha vídeo dele muito fácil no YouTube, né? E ele é muito bom. E ele tem vídeos nos quais ele fala do conceito de direita e esquerda. Professor Alisson Mascaro. Ele é professor doutor da USP. E o professor Leandro Carnal, né, que é muito conceituado. Ele é historiador. Ele faz palestras. Também facilmente se acha os vídeos dele no YouTube. E tanto um quanto o outro falam, né, dos conceitos de direita e esquerda. Que, para o meu aprendizado, eu não sou professor de história, né, então eu aprendi com eles que o conceito de direita surgiu no passado, né, segundo o Leandro Carnal, que eu lembro que eu vi mais recentemente, surgiu na França. Ele fala da França. E o conceito de direita e esquerda, que representava, né, numa reunião, numa assembleia, as pessoas que ficavam à direita e à esquerda, né? Vou fazer um resumo aqui, porque o meu, né, para falar do que exatamente eu quero depois. O que eu considero importante é que o conceito de direita e esquerda estão relacionados à maneira que os políticos encaram as medidas. Um quer mais benefícios para o povo, outro não quer, né? Nós sabemos, nesse ponto não mudou nada até hoje. Nós sabemos que os ricos não querem, eles querem benefícios para eles não se preocupam com o pobre. Já há alguns que se preocupam um pouco. Aí vem aqueles conceitos de direita, esquerda, extrema direita, extrema esquerda. Bom, o que eu queria deixar claro, né, isso é importante, que são conceitos que se relacionam à visão de para que serve a política, para que servem os políticos, né? Se as medidas que eles devem tomar são medidas mais... fugiu a palavra. São medidas... Bom, deixa eu falar de outro jeito, eu esqueci a palavra que eu ia falar. Tem relação com
as medidas, como eu já falei, com as medidas que eles vão tomar, né? Se são medidas que apoiam mais o povo, ou se não apoiam o povo, se privatiza mais, se estatiza mais, tem a ver com isso. Bom, então qual o objetivo deste vídeo? Eu comecei, sou pobre. Muitos de nós somos pobres. Como fala o professor Alisson Mascaro, se os pobres se reunissem todos, e eu sempre falo isso também, os ricos, né, não poderiam aguentar, não tem como. O número de pobres e trabalhadores é muito maior. Infelizmente, os pobres não são conscientes, o que os ricos gostam, né? Então, como eu falo no título, sou pobre, voto em partidos de direita como os ricos. Esse é o primeiro grande erro. Eu diria que se esse erro fosse corrigido, já estaria muito bom. Porque eu sou pobre, você é pobre, muitos de nós somos pobres, porque há ricos. O rico fica rico na pobreza do trabalhador. E, consequentemente, o trabalhador fica pobre porque o rico o explora. Isso é um conceito básico. Eu não estou aqui exagerando, sendo trágico. Não, isso é uma consequência do capitalismo, que tem gente que fala que é bom. E normalmente, pelo menos nos nossos tempos, porque como o Leandro Carnal fala, né, isso é uma coisa óbvia, até para mim que não sou da área de história. Os tempos mudam, né, e os conceitos também mudam. O conceito de direita e esquerda hoje não é exatamente como naquela época, é diferente, né? Mas, hoje, eu posso falar de hoje, capitalismo está muito relacionado com partidos, está muito relacionado a partidos de direita. Então, o pobre, ele não pode votar no mesmo partido que o rico, porque o rico está votando em determinado partido porque ele vai receber benefícios, né? Benefícios dos bancos. Nós sabemos que banco sempre tem dinheiro. O dono do banco, né, acho que normalmente são vários acionistas, né? Eles nunca ficam pobres, porque é um banco. Então é união de banqueiros, empresário, né? Tudo reunido. Eles ficam cada vez mais ricos, por quê? Porque eles exploram o pobre. Aí eu lembro de uma publicação que eu vi no Facebook e guardei. Uma publicação muito inteligente. Um menino perguntou para o pai dele: pai, como que eu vou saber em quem eu voto? Aí o pai respondeu: observe bem em quem os ricos e os patrões vão votar e não vote neles. Observe também quem eles criticam, né? Observe bem quem os ricos e os poderosos criticam. É esse em que você tem que votar. Então os ricos, nesse ponto, eles são inteligentes. Eles votam no candidato que é bom para eles. E o pobre, que é pobre por causa do rico que explora, vota no mesmo candidato, né? Eu posso falar do que eu vivi e vivo, né? Então eu dou exemplo, por exemplo, partidos de direita. Aqui no estado de São Paulo, o PSDB governa, eu nem até perdi a conta. Eu acho que, bom, faz mais de 20 anos, eu acredito, né? Quase 30, nem sei.
E o povo continua votando, né? Os professores votam. É um partido que nunca ajudou os professores, não ajuda o trabalhador. É um partido que só dá benefícios para os ricos, para os bancos. Então, não sei, eu estou fazendo esse vídeo para fazer mais uma reflexão, mas há pessoas que não se interessam, há pessoas que nem assistem aos vídeos, né? Não querem aprender. Eu tenho uma opinião que, na verdade, muitos pobres querem ser ricos, eles sonham em ser ricos. E tomara que nunca sejam, porque tem pobre que quando fica rico, ele explora o pobre, em vez de ajudar, fala, não, eu fui pobre, eu sei como é ruim, né, como é trabalhoso. Não, o pobre que se transforma em rico, ele começa a explorar o pobre. Então, por isso, eu acredito que por isso que não muda, né? E aí o que eu falo no final, né? O pobre vota no mesmo partido do rico e ele se acha inteligente. Eu conheço um monte de gente que vota em partido de direita, né? Vota no mesmo partido do rico, critica partidos de esquerda, né? E se acha o máximo, se acha inteligente. E não é nada inteligente. É sinal de muita ignorância. Muita. É sinal de que não conhece história. Porque se nós estudamos um pouco de história, nós percebemos isso que eu falei, que o professor Alisson Mascaro fala, que o Leandro Carnal, que também é professor, fala, né? Mas há pessoas que, tudo bem, há pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, acontece. Mas eu cito o exemplo do meu avô, que já faleceu faz mais de 20 anos. Meu avô não teve a oportunidade de estudar, mas ele lia. Existem livros, né? E hoje, com a internet, está muito fácil. Há livros bons que, inclusive, nós fazemos download grátis. Eu li livros de Schumpeter, Joseph Schumpeter, que é um autor muito bom, muito bom. Eu fiz download do PDF grátis. É que realmente há pessoas que não se interessam, né? Então as pessoas precisam pensar, porque tudo que nós fazemos ou não fazemos acarreta consequências. É a lei de ação e reação. Então, se um pobre quer deixar de ser pobre, ele não pode votar no mesmo candidato que o rico vota, né? Isso não é sinal de inteligência. Ao contrário, é sinal de uma ignorância profunda. As coisas, eu sempre falo, as coisas não são do jeito que nós queremos. As coisas não são do jeito que eu quero, do jeito que você quer. As coisas são do jeito que elas devem ser. As coisas acontecem naturalmente. A natureza tem uma lógica natural, uma lógica que acontece, queiramos nós ou não. Então, tudo isso que eu falei, eu já estou encaminhando para terminar, porque eu não gosto de vídeos muito longos, né? Então, eu peço que você que está assistindo esse vídeo, eu peço que você assista outra vez ou outras vezes, né? Para entender o raciocínio que eu faço. Mas eu vou repetir mais uma vez. Não é nem um pouco inteligente votar no mesmo candidato que o rico vota, que o patrão vota. É falta de inteligência. O patrão vota em um candidato, você tem que votar naquele candidato que ele critica, que normalmente é da esquerda. Os partidos de esquerda são os partidos que se preocupam com o povo. É claro, há pessoas desonestas, pessoas corruptas, tanto na direita quanto na esquerda. Eu sei disso, eu não sou nenhum fanático, né? Nós não podemos ser.
Mas que os partidos de esquerda são os partidos que se preocupam mais com o povo, não há dúvida. Então, você não acredita em mim? Estude, pesquise, né? Estude, pesquise, reflita. Outro argumento é que eu já tenho 50 anos. Nestes 50 anos, o único partido de esquerda que me governou foi o PT, o Lula e a Dilma. E houve diferença. Não entendo como tem gente que critica. Eles governaram para o povo. Os ricos eu até entendo que critiquem, né? Porque eles deixaram de ganhar muito, porque eles exploravam o povo deixou um pouco de ser explorado, né? Mas nessa minha história eu fui governado mais por partidos de direita, e a situação não muda. Então é só parar para pensar. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Já ficou longo, porque eu considero longo. Mas eu peço que você reflita, peço que vote bem, não chute, né? Analise para votar. Faça comentários se quiser e eu respondo. Meus contatos das minhas redes sociais eu vou colocar abaixo. E os meus sites com os meus livros também. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até o próximo.